Olá, meus queridos e amados irmãos. Eu venho através dessa gravação relatar a todos vocês um sonho que o Senhor me mostrou na madrugada do dia 5 de março de 2015. O sonho foi algo muito perturbador para mim e ao mesmo tempo maravilhoso, porque o Senhor é Deus e Ele confirma quando a gente pede. Eu vim algumas semanas atrás. Eu ouvi alguns relatos, ouvi alguns testemunhos também pela internet de algo que poderia acontecer na nossa terra. Na verdade, o Senhor está revelando a muitos, né? E eu pedi para o Senhor, eu orei a Deus, falei para Ele que me mostrasse também. E entrei numa grande campanha de oração muito intensa. Acordei alguns dias de madrugada e orava ao Senhor, pedia muito para Deus me mostrar também, que Ele me revelasse, porque eu queria trazer essa revelação às pessoas que eu conheço, aos meus familiares, meus amigos, a todo mundo, para que nós viéssemos estar preparados e não ser pegos de surpresa. E na madrugada de 5 de março de 2015, eu sonhei, o Senhor Ele me mostrou que a gente estava, eu e alguns amigos, a minha família, numa cidade do meu estado, onde eu nasci. Estávamos ali todo mundo reunido em festa, havia muita gente e estávamos comemorando, não lembro se era aniversário de alguém ou casamento, e todos estavam ali naquele jeito, se divertindo, bebendo e tal, tudo mais. E de repente eu me vejo no quintal da minha casa, eu e um amigo meu de infância que estava comigo, e começa a ventar muito, começa a vir um grande temporal e as árvores do quintal da nossa casa começam a balançar. E de repente eu olho para cima e vejo uma espécie de uma nave, de um objeto voador. Não consegui identificá-lo, não sei o que significa, não sei o que era aquele objeto, mas aquele objeto fazia algumas manobras no ar e aquilo começou a chamar minha atenção. E eu cutuquei meu amigo que estava do meu lado, pedi para ele olhar também e falei para ele: olha, Leandro, é deles que eles estão falando. Alguém naquele momento estava falando daqueles objetos. Não sei quem eram as pessoas que estavam falando, mas eu comentei com ele, falei: é desses objetos que eles estão falando. Alguém estava falando sobre aquilo. E de repente eu olho um pouco mais acima e vejo uma grande nuvem muito pesada se formando, e de dentro daquelas nuvens saía milhares desses objetos, e as pessoas começavam a correr, a gritar, desesperado, e eu fiquei olhando aquilo, perplexo, e de repente naquela correria, naquele desespero, ouvi um grande barulho no céu, e acima daquelas nuvens, daqueles objetos, eu vi um grande rasgo, o céu se rasgar, um grande barulho se fez e imediatamente abriu o céu, uma espécie de portal, alguma coisa desse tipo, e eu conseguia ver dentro desse portal as estrelas, os planetas, as galáxias. A imagem em si era muito linda, né? De tudo aquilo que Deus criou, os astros celestiais, aquilo era muito lindo. E começaram então a cair as estrelas no exato momento que aquilo aconteceu. Abriu-se aquele portal e de repente as estrelas começaram a cair na terra, milhares delas, e cortavam o céu e caíam aquelas bolas de fogo, e eu comecei a chorar naquele exato momento, e a primeira coisa que veio no meu coração foi: Jesus está voltando. Aquilo era um sinal, e eu começava a correr, a chorar,
muito e dizer, eu falava muito, isso é verdade, Jesus está voltando, o que eles falaram é verdade. E eu entrava na minha casa correndo desesperado, abria a porta do quarto da minha mãe, olhava e via minha mãe, meu pai e os meus irmãos de joelho orando dentro do quarto. E eu saí novamente, fui para uma área do lado de fora, na frente da minha casa, e eu olhei para o lado onde tinha uma outra casa. Eu olhei e vi muitas pessoas sentadas ali, sem se preocupar com o que estava acontecendo. E eu olhei e vi esse meu amigo que estava comigo quando tudo aconteceu sentado lá. E eu olhei para ele, chorando muito, gritando, falei, é verdade, Leandro, o que eles falaram, Jesus está voltando. É verdade, Jesus está voltando. E ele olhava para mim, ele entendia o que eu dizia, ele sabia o que estava acontecendo. Mas não estava muito preocupado, apenas me olhou com um olhar de tristeza, balançando a cabeça, confirmando. E eu falava muito isso, é verdade, o que eles falaram é verdade. E quando de repente, tudo desaparece e aparece uma outra cena, onde aparece um pastor numa igreja. Eu não estava nessa cena, eu estava numa espécie de fora, eu estava vendo aquilo, alguém colocou tipo uma lousa na minha frente onde estava passando aquilo. E eu via um pastor numa igreja com alguns irmãos em um culto, não era um culto tradicional, era uma espécie de reunião. Existia poucos irmãos dentro da igreja, muitos poucos mesmos irmãos. E o pastor pregando, falando ali, de repente uma pessoa entra correndo, um irmão entra correndo na sala, muito eufórico, querendo falar com o pastor, muito agitado, e falava, pastor, preciso falar com o senhor urgente, urgente. E o pastor pediu para que ele aguardasse um minuto. Falou, irmão, aguarde aí um minutinho. E o irmão olhou para o pastor e falou, pastor, não tem mais um minuto. E tudo ficou silêncio. E o pastor olhou para ele meio sem entender o que ele falou. E ele repetiu de novo, pastor, não temos mais um minutinho, não tem mais esse tempo, o tempo acabou. E quando ele falou isso, eu caí de joelho, comecei a chorar novamente. E ele falou mais algumas coisas, eu não consegui ouvir direito o que ele falava, devido o intenso choro que eu estava naquele momento. Mas consegui entender mais ou menos o que ele estava falando. E ele dizia ao pastor que alguém estava em algum lugar e tinha retornado para nos avisar, para falar que aonde eles estavam, lá onde eles estavam, aquilo já estava acontecendo, aquilo já tinha acontecido, o que estávamos vivenciando naquele momento já tinha acontecido, estava acontecendo naquele exato momento. E eu acordei chorando muito, e a primeira coisa que veio no meu coração foi a confirmação do Senhor. O Senhor falou no meu coração, me confirmando que aquele sonho era a confirmação do que eu tinha pedido. Se houvesse ainda alguma dúvida no meu coração, que aquilo viesse tirar aquela dúvida. E eu chorando muito, chorei aproximadamente uns 10, 15 minutos. Minha esposa, sem entender, acordou, minha filha também. E depois de um tempo me acalmei e falei para ela, contei o sonho para ela. E eu percebi que não sei, ela não acreditou muito, né? Questionou algumas coisas, mas tudo bem. Eu com o tempo relaxei um pouco e voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu sonhei novamente, né? Estávamos de novo na mesma cidade, onde eu nasci. Agora estava eu,
a minha esposa e esse mesmo amigo meu que estava no primeiro sonho. E a gente chegou em casa, na mesma casa, e entramos, minha esposa começou a varrer a casa e foi eu e meu amigo para uma área do lado de fora, atrás da nossa casa. E de repente a gente olhou para o céu e vi uma lua. Isso ocorreu durante o dia, era um dia comum, o céu com poucas nuvens, dava para ver o céu azul e aquela lua brilhava com uma força muito grande do seu brilho. E de repente de dentro da lua saíram outras, não sei identificar direito o que era, mas eram umas bolas pequenas, menores, brilhosas, começavam a sair de dentro daquela lua, daquele brilho. E não foram tantas, foram algumas, acredito eu que 4 ou 5 no máximo bolas começaram a sair. E eu corri para dentro de casa, fui até minha esposa, peguei ela pelo braço e saí correndo de volta, falando para ela: vem ver, eu não te falei que era verdade, vem ver. E quando a gente chegou do lado de fora, aquela lua tinha desaparecido, só estava o céu normal. E ela virou para mim meio desconfiada e eu falei pro meu amigo: fala para ela o que a gente viu, fala para ela, porque eu percebia que ela não queria acreditar. E ele começou a falar o que a gente tinha visto. Quando eu olho novamente para cima, para o céu, e vejo 4 luas agora. 4 luas. E todos nós olhamos para cima e vimos aquilo. E não falamos mais nada, só observamos. Quando de repente, aquelas 4 luas brilhando muito, o céu, que então era dia, começou a escurecer. Aquilo escureceu muito rápido, como se tivesse havido um eclipse, alguém tivesse escondido o sol, né? Alguma coisa passou na frente do sol e aquilo escureceu, uma nuvem, como se fosse um eclipse, e ficou escuro, ficou ali como se fosse 6 horas, 6:30 da tarde, e só as 4 luas brilhavam ainda, e olhávamos um para o outro sem entender e continuávamos a observar o céu, quando de repente uma grande nuvem, muito pesada também, uma grande nuvem cinza, muito escura, começou a cobrir as 4 luas. E de repente tudo ficou escuro e eu acordei. E quando eu acordei, eu vim para cá, pro lado de fora da minha casa, comecei a orar e abri a Bíblia, pedi para o Senhor me mostrar. Orei e o Senhor me levou em Jeremias 16, exatamente no versículo 8. Começando no versículo 8, que diz assim, Jeremias 16, 8. Também não entre numa casa em que haja festa, não se sente, nem coma, nem beba com eles. Escute aquilo que eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho da alegria das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar: por que foi que eu resolvi castigá-los tanto assim? Eles vão perguntar de que crimes fomos culpados e de que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus.
Então você dirá que a resposta do Senhor é esta: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e então não obedeceram os meus ensinamentos. Mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso, eu os expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês nem os seus antepassados conhecem. Ali vocês adorarão outros deuses de dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. Então, amados, quando abri a Bíblia, exatamente em Jeremias 16:8, foi uma confirmação do sonho, que era exatamente isso que acontecia no sonho. Estávamos todos ali em festa, se divertindo, preocupados com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Quando de repente todas essas coisas começaram a acontecer, o céu se abriu e ventava muito e começou a cair fogo do céu. E eu entendi, que quando também o céu se rasgou e as estrelas, como eu disse, começaram a cair, eu olhei também e vi uma espécie de uma nuvem chegando na terra, como se fosse engolir a terra. Estava chegando depois de as estrelas caírem, estava vindo também uma espécie de uma nuvem, e eu entendi que era um sinal da volta de Cristo, que iria acontecer alguma coisa, algo tremendo ia acontecer na terra, que ia abalar realmente a terra, e que era para o povo de Deus esse sinal, que era para a igreja se santificar e ficar atento ao sinal que Deus iria mandar. Muitas pessoas iriam morrer nessa catástrofe, digamos assim, que iria acontecer. Mas que logo depois disso, aquela nuvem que chegava, era a glória de Deus, já era o arrebatamento. Então logo após todo esse início dessa tribulação, viria o arrebatamento. Então foi o que eu entendi, dessa revelação, desse sonho. E eu deixo aos amados aí que realmente se santifique cada dia mais e mais, porque Deus tem mostrado, tem se revelado a muitas pessoas, e Ele está nos avisando, para o seu povo despertar, porque logo após tudo isso virá o grande arrebatamento da igreja, e a igreja tem que estar preparada. Eu peço que Deus venha abençoar todos os irmãos.